Podemos começar? Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu sou Leilane Bicho, sou técnica de ciências do terceiro e quarto ciclo da Rede Municipal de Ensino de Paraupebas, no Pará. E esse é um momento que faz parte das atividades do nosso curso livre intitulado Educação Ambiental, Formação do Sujeito Ecológico. Esse momento ele será gravado para ser contemplado no primeiro módulo do curso, que tem como tema Saber Ambiental, uma contribuição para a formação de cidadãos para um mundo melhor. E nós temos a ilustre participação do professor Dr. Ático Chassot, um dos pesquisadores mais renomados no Brasil na área de educação no ensino de ciências. O professor Ático, ele atua como professor desde 1961 e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por esta universidade ele é licenciado em Química, mestre em Educação e doutor em Ciências Humanas. E ele é professor titular aposentado do Instituto de Química. Ele tem pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e foi professor em renomadas universidades do Brasil, como a PUC, a UBRA, a Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde ele coordenou o programa de pós-graduação em educação, e do Centro Universitário Metodista, IPA. Atualmente, ele é professor e pesquisador orientador de doutorado na REAMEC, que é a Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. E ele é professor visitante sênior na Unifespa, onde ele atua nas atividades do programa de pós-graduação em Ciências e Matemática. Enquanto professor, ele já esteve para cursos e palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países. Ele é autor de mais de uma centena de artigos científicos e de vários livros, dos quais 6 ainda estão em circulação, e estes serão referidos ao final da palestra. Ele publica há mais de 14 anos, a cada sexta-feira, no blog dedicado à alfabetização científica e que ele apresentará o endereço do blog. Passo agora a palavra ao nosso convidado, professor Dr. Ático Chassot. Eu quero começar dando um bom dia a cada uma e a cada um daqueles que nos assistem agora em tempo real e também aqueles que nos assistirão dentro do programa dessa semana que a Secretaria Municipal de Educação de Paraupebas publica. Eu sou grato especial à Leilane pelo convite. A Leilane não colocou, mas ela é minha orientanda de mestrado, e eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Eu também, particularmente, quero agradecer ao Israel, que está dando todo o suporte técnico para que nós possamos agora fazer essa apresentação. Então, eu tenho um conjunto de slides que Israel está apresentando. Aqui nós temos, então, a vinculação. Eu finalmente chego a Paraupebas, que há tanto ouço falar, especialmente pela Leilane, quando fala dos índios xicrins. Então, hoje, mesmo que ainda virtualmente, eu estou mais presente que as outras vezes. A Leilane falou das minhas 2 vinculações acadêmicas na Amazônia. Eu sou professor há mais de 8 anos da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, que é um pool de mais de 30 universidades e institutos federais, que tem como meta formar 200 doutores em ensino de ciências e matemática para a região amazônica. Eu já tive o privilégio de formar uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, uma doutora em Sinop, no Mato Grosso, um doutor em Barra do Garça, no Mato Grosso, e atualmente tem uma doutoranda em Chapuri, no Acre. Então, essa é a minha contribuição na REAMEC. Na Unifespa é um privilégio que eu tenho de ser professor visitante sênior, o que me leva de Porto Alegre a
Marabá, a cada mês ficar uma semana em Marabá. No ano passado eu fui 11 vezes nessa viagem Porto Alegre, Marabá, Porto Alegre, que é mais do que viajar para a Europa em termos de extensão de tempo. Esse ano, a última vez que eu fui em março, e porque eu não fui mais, eu não preciso justificar, já estamos agora há 7 meses de tempos pandêmicos, onde a coisa que nós mais ouvimos é lave as mãos e fique em casa. Eu estou fazendo as duas coisas. Bom, o título da nossa fala de hoje é um título que me encanta muito falar sobre ele: Como formar jardineiros para cuidar do planeta. O que nós queremos com essa metáfora? Talvez uma das atividades humanas mais agradáveis é ser jardineiro. Eu tenho o privilégio de ter, mesmo que more no 8º andar, eu tenho aqui tenho mais de 8 árvores frutíferas diferentes, tenho flores, tenho verduras, e volta e meia estou trabalhando aqui, dou uma saidinha lá, vou brincar um pouco de ser jardineiro. Então, a proposta hoje é como é que nós podemos fazer de professores que estão envolvidos no ensino, como é que eles podem ser, é claro, numa metáfora, ajudando a formar jardineiros, outros alunos críticos para cuidar do meio ambiente. Essa é a proposta que eu vou fazer. Bom, pode passar o primeiro slide. Vocês vão se surpreender com esse primeiro slide, o que ele tem que ver com a fala de hoje. Bom, primeiro vou dizer o que é o primeiro slide. Tem uma pauta musical, não sei se vocês... O nome da música é Laudato Si, e essa música é do século XIII, 1200. Portanto, do século XIII, há bastante tempo essa pauta. O autor dá para ler, mas é difícil vocês identificarem, até porque está em alemão. O autor é Francisco de Assis, ou seja, São Francisco de Assis. Então, essa música está servindo de prelúdio. E por que ela está servindo de prelúdio para a minha fala de hoje? Pode passar o seguinte. Porque no dia 18 de junho de 2015, portanto, há quase um pouco mais de 5 anos, sem que muitos de nós nem sequer nos apercebêssemos, prelúdio. E por que ela está servindo de prelúdio? Houve como um terremoto na nossa casa dita comum. E o nome desse terremoto é... Pode passar? Laudato Si. Aquela mesma canção que estava na abertura é o nome desse chamado terremoto que houve na nossa casa comum. E o que é Laudato Si? Pode passar? É o nome da carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado de nossa casa comum. Aqui eu tenho que fazer uma informação muito importante. Eu sei que eu estou falando numa instituição pública e, portanto, laica. E eu não quero que essa trazida do documento do Papa, um líder mundial e o Papa da Igreja Católica, seja tomada como um proselitismo. Eu não pertenço à Igreja do Papa, eu simplesmente estou tomando um documento que é uma verdadeira preciosidade em termos de educação ambiental para trazer dentro desse contexto. Aliás, eu devo contar-lhes que em junho de 2015, quando saiu essa encíclica, eu era professor numa instituição metodista, o Instituto Metodista IPA de Porto Alegre, e lá a gente organizou uma mesa redonda sobre a encíclica, organizamos uma disciplina da graduação em que os alunos estudaram na disciplina de meio ambiente
a encíclica. Organizamos na pós-graduação 2 seminários com essa encíclica. E eu dei vários cursos, inclusive no Amapá, sobre a encíclica. Porém, eu, desde agosto do ano passado, eu tenho usado sempre, como estou usando aqui, claro, não com os detalhes que eu vou dar aqui, essa encíclica como um antídoto às políticas do meio ambiente. Essas políticas do meio ambiente, nós as conhecemos, eu não vou discuti-las aqui agora, que muitos de vocês sabem mais do que eu sobre esse assunto, mas a encíclica quer servir contra essas atuais políticas. Essa encíclica, que tem, diferentemente das outras, um nome numa língua que não é muito conhecida, Laudato Si, pode passar. Laudato Si, essa encíclica está escrita, essa canção é em úmbrio ou umbro, que era a língua que se fala, o idioma que se falava na Umbria. A Umbria era uma região da Itália, ali vocês estão vendo o mapa da Itália, aliás, não era Itália ainda, era o Estado-nação Itália, só vem muito depois do século XIII, que eu estou falando. Mas ali dá para ver, talvez nos nossos mapas, a primeira imagem que nós lembramos sempre muito é que a Itália é uma bota. Então, vocês estão vendo ali em vermelho a região da Umbria, onde viveu São Francisco de Assis, e onde ele compôs essa canção. E na Umbria se falava em umbro. E a Umbria hoje é uma região da Itália, cuja capital é Perugia. Pode passar. Pode passar. Eu vou trazer apenas 3 depoimentos acerca da Laudato Si. E esses 3 depoimentos eu os selecionei para que vocês acreditem na importância dessa encíclica, que vai fazer o pano de fundo nas discussões que nós vamos fazer hoje sobre o cuidado do meio ambiente, ou sobre a importância de nós formarmos jardineiros para cuidar do planeta. O primeiro depoimento é de Edgar Morin. Edgar Morin, que completou agora em junho desse ano 99 anos. Ele é talvez um dos intelectuais mais importantes do século XX. Ele não é de fé católica ou nem de fé cristã, ele é de origem judaica, mas ele diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Olha, se Morin diz que ela é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização, eu que trabalho como professor, eu que procuro ensinar aos alunos o respeito pelo meio ambiente, tenho obrigação de conhecer um pouco dessa encíclica, e por isso que ela está nesse cenário. O segundo depoimento, pode passar, é do então secretário-geral da ONU, hoje não é mais, mas era o senhor Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, e ele diz: com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Me permitam repetir, porque isso para mim é muito importante. Com as mudanças climáticas, a encíclica papal deve ser tida como as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Quer dizer, então, ele está nos chamando a atenção de quanto essa encíclica é importante e tem que conhecer. A esses 2 depoimentos, o do Morin e do Ban Ki-moon, eu vou juntar o depoimento de uma brasileira, pode passar,
Márcia Hirota, ela é presidente da Fundação Mata Atlântica, e ela diz: a encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar, com detalhamentos e de maneiras contundentes, o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. O nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Como um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Penso que não precisaria acrescentar mais nada. Quer dizer, ela não é uma encíclica para os católicos, é uma encíclica para todos nós que buscamos um mundo ambientalmente sustentável, e a atualidade que ela teve em 2015, ela tem muito, mas muito mais atualidade agora, com o descuido que nós estamos tratando do planeta. Se vocês quiserem saber mais sobre a encíclica, pode passar. Eu diria assim, a título de resumo, elas são 187 páginas, com 6 capítulos, e eu vou mostrar o sumário de 2 desses 6 capítulos, não mostro todo, apenas para não fazer a coisa de muito extensa. Cada parágrafo é numerado, ela tem 246 parágrafos, para facilitar a citação, tem várias notas de hipertexto, basta vocês botarem no Google, Laudato Si, e vocês vão ser remetidos para o site oficial do Vaticano, onde tem vídeos, onde tem áudios para trabalhar em encíclica. Então, claro que não foi o Papa que escreveu sozinho essa encíclica, vocês podem imaginar a quantidade de assessores que ele pode ter a seu dispor. Mas eu não conheço, e aí é muita sinceridade, eu não conheço nenhum outro documento com tanta atualidade acerca do cuidado do meio ambiente como essa encíclica. Então, quando essa atividade de hoje está inserta nessa programação que a Secretaria de Educação faz com os seus professores para discutir o meio ambiente, essa encíclica tem tudo a ver com esse trabalho. Pode passar? Ali tem mais algumas informações sobre a encíclica, mas não são relevantes agora, porque houve um problema técnico, ficaram um pouco pequeno. Mas podemos passar adiante. Eu disse que eu ia mostrar o sumário de 2 dos 6 capítulos. Aqui está o sumário do capítulo 3. Olhem para vocês verem se não é as coisas que nós precisamos de estudar. A raiz humana da crise ecológica, a tecnologia, criatividade e poder. Quer dizer, então ele discute aspectos tecnológicos e relaciona esses aspectos tecnológicos com o poder e com a criatividade. A globalização do paradigma tecnocrático. É outro capítulo muito importante. A crise do antropocentrismo moderno. Quer dizer, qual é a crise que os humanos vivem de constatarem que nem é ele o senhor do universo, que tem outras coisas mais. Eu acho que esse exemplo dos tempos pandêmicos, onde um pequeno bichinho que cabe milhões deles numa cabeça de alfinete são capazes de revolucionar e fazer tudo o que já aconteceu nesse período pandêmico que nós estamos vivendo. Então, a crise desse antropocentrismo moderno e suas consequências, o relativismo prático, a necessidade de defender o trabalho. Outra atualidade muito grande
quando nós vimos que está cada vez mais precarizando as relações de trabalho, tornando mais fácil a vida do empregador e mais difícil a vida do empregado. Então, ele trata desse assunto. E a inovação biológica a partir da pesquisa. Portanto, vocês estão vendo, só, por exemplo, nesse capítulo 3º, que não tem nada de igrejismo, de religiosidade, tem sim a ver com questões técnicas, acadêmicas, cabendo nessa semana. Mas vamos ver um outro capítulo, capítulo 4, por favor, Isael. O capítulo 4 é uma ecologia integral. A ecologia ambiental, econômica e social, quer dizer, as 3 dimensões da ecologia: a ecologia ambiental, a ecologia econômica e a ecologia social. Depois ele trata ainda da ecologia cultural, a ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum, e depois um subcapítulo 4, que é talvez um dos que mais temos que estudar, a justiça entre as gerações, quer dizer, as relações de pais e filhos, pais e avós, filhos e filhos, como é que dentro das gerações, como é que se faz justiça. Portanto, eu poderia trazer dos outros 4 capítulos, eu trouxe de 6, o 3º e o 4º, só para dar uma amostra. Eu acho que vocês viram como é profundo os temas tratados pela encíclica. Pode passar? Eu acho que hoje, se nós perguntarmos quem são os grandes líderes mundiais, não é fácil de achar, porque há muito poucos líderes mundiais, mas eu repito, não pertenço à Igreja do Papa, mas se eu tivesse que escolher um líder mundial, eu acho que eu escolheria o Papa. Inclusive, nós estamos, nesse mês, ele publicou a sua 3ª encíclica, Todos Somos Irmãos. Quem dera ele tivesse razão, que nós pudéssemos nos tratar como irmãos, fratelli tutti, irmãos todos, e aí lembrar quem é que fez uma pergunta crucial: quando a vacina chegar, quem serão os primeiros a serem vacinados? E aí eu digo, se os primeiros não forem aqueles que são mais vulnerizados, mais uma vez nós estamos cometendo uma injustiça. Eu não aceito ser vacinado antes, eu quero ser vacinado, mas eu não aceito ser vacinado antes que aqueles que precisam mais, pobres, crianças, marginalizados, sejam vacinados. Isso é uma questão, e eu respondo à pergunta feita pelo Papa: quem deve ser os primeiros? Não são os mais abastados, são os mais vulnerabilizados que devem ser batizados primeiro. Eu conto aí ainda sobre a encíclica, que uma vez eu estava dando aula na Universidade do Adulto Maior, aí um aluno meu disse: então quer dizer que essa é uma encíclica para os esquerdistas, com essa fala. E eu digo, realmente é. Se ela fosse uma encíclica para os de direita, eu não estaria fazendo propaganda. Eu faço e discuto por causa disso. E se vocês olharem, tem certas organizações, e eu cito ali um exemplo de uma organização, a organização Ludwig von Mises, eles dizem: a Laudato Si é uma encíclica muito bem intencionada, só que ela é economicamente insensata. Ora, dizer que ela é economicamente insensata, para mim, e muito provavelmente para muitos de vocês, se está dizendo que ela é economicamente boa, porque se a direita, se os donos do capital acham que ela é insensata, é justamente pelo contrário. Pode passar. Então, por que eu estou trazendo essa discussão? Justamente pelo cuidado que nós devemos ter na nossa casa comum.
parece que poder dizer que com esse ligeiro prelúdio que eu estou fazendo, nós estamos com essa encíclica trazendo um antídoto às políticas ambientais que negam o cuidado na casa comum. E eu acho que eu, sabendo que nesse momento, aqui e agora, eu esteja falando na Amazônia, e mais ainda, eu esteja falando numa região onde nós sabemos o quanto o meio ambiente é agredido, provavelmente eu não precisaria destacar como eu destaco quando eu falo em outras religiões. A mim sempre surpreende quando, por exemplo, eu estou em Marabá e vejo, às vezes, numa tarde, 2 ou 3 trens com mais de 200 vagões, levando do Pará, inclusive de Paraupebas, minério para uma região, para o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá isso ir para China ou para outros lugares. Quer dizer, então, vocês conhecem essa realidade que eu estou falando muito melhor do que eu e podiam estar aqui dando esses depoimentos com mais competência que a minha. Mas isso não ocorre quando eu falo, às vezes, em outras regiões. O cuidado pela nossa casa comum. Pode passar? E esse cuidado da casa comum, então, tem a situação das reservas indígenas, o extrativismo, as questões das queimadas, que eu não preciso acrescentar nada, vocês já conhecem, a política do Ministério de Agricultura, liberando agrotóxicos que são proibidos em outros países, quase a cada semana estão sendo liberados novos agrotóxicos, não só para envenenar a nossa água, as nossas plantas, os nossos rios. Eu sempre digo se valeria a pena a gente recordar um pouco o que houve naquela pornográfica reunião ministerial no dia 22 de abril. Eu perguntaria para vocês se nós tivéssemos aquilo, em vez de uma sala onde estão os ministros, fosse uma das nossas salas de aula, das nossas escolas, e ali tivessem professores falando aquelas coisas que falaram, se nós, como pais, aceitaríamos que esses professores com esse comportamento fossem professores de nossos filhos. Eu acho que, olhando o que se disse ali, particularmente o que disse o então ministro de Educação, e particularmente o que disse o ainda hoje ministro do Meio Ambiente, já que eles estão preocupados com o vírus, vamos abrir as porteiras para que possamos degradar ainda mais a região. Eu repito mais uma vez, isso não é força de expressão, vocês conhecem essa realidade melhor do que eu, e eu acredito que quando trabalharem esse texto, vão conseguir trazer contribuições muito importantes. Pode passar o seguinte. Se eu quisesse dizer qual é o ecossistema dessa fala, eu diria aquela mesma frase, pode passar, de Yuri Gagarin, em 1961, quando ele, astronauta soviético, então ainda havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele, a bordo de uma nave espacial, vê pela primeira vez a Terra do Universo. Essa fotografia que está ali, e ele teve uma frase, só essa, a Terra é azul. E eu vou dizer que a frase de Gagarin está certa, mas pode passar. A Terra é azul, mas a senha é, pode passar. A senha é 350. Vocês já ouviram provavelmente muitas vezes falar nessa senha 350. Vamos ver o que é esse 350. Pode passar.
350 é a quantidade de resíduos de gás carbônico que pode estar no planeta Terra. Na era pós-moderna, essa quantidade era 283. Agora já está em 281, ou seja, o 350 já está ultrapassado. Repito, 350 é os limites da contaminação de carbono sob a forma de dióxido de carbono, sob a forma de CO2, que o mundo pode adotar. Isso significa, se passarmos o 350, o planeta Terra está doente, está com febre. Aliás, essa ideia do planeta Terra ser um ser vivo, eu queria explorar um pouco, porque ela me parece muito importante. Pode passar. Nós temos que pensar esse planeta Terra dentro da chamada hipótese Gaia. Gaia, que para os gregos era o planeta Terra. Então, essa hipótese Gaia é a deusa da Terra, é a Mãe Terra, é aquilo que os indígenas dos Incas chamavam a Pachamama, a Mãe Terra, aquilo que São Francisco, na sua canção, chama Irmã Terra ou Mãe Terra. Então, essa Mãe Terra, na hipótese Gaia, é um ser vivo. Então, vejam que isso é uma novidade de não muitos anos, passar a pensar o planeta Terra como um ser vivo. E se nós pensarmos o planeta Terra como um ser vivo, nós temos que cuidar dele, assim como nós cuidamos de um peixe num aquário, ou quando vamos lá no nosso jardim cuidar de uma planta. Pode passar. Ou seja, cuidar do planeta Terra como um ser vivo. Pode passar? Ou seja, como cuidamos um peixe num aquário, como eu já disse, ou uma planta. Então, a Terra cuidada como um ser vivo, e se nós cuidamos, ela é capaz de recuperar, ser curada da febre que ela está agora. Mas se nós cuidarmos do jeito que estamos cuidando, corremos o risco de os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão depois de nós, terão uma vida menos boa. Aliás, já nós, se não cuidarmos agora, teremos uma vida menos boa. Pode passar. O autor dessa hipótese Gaia é Sir James Lovelock. Olhem, ele fez esse ano 101 anos. Ele é vivo ainda, trabalha ainda na Inglaterra e fez 101 anos. Essa frase do Lovelock pode resumir tudo que eu queria deixar acerca da hipótese Gaia. Temos que ter em mente o assustador ritmo de mudanças e nos darmos conta de quão pouco tempo resta para agir. E então, cada comunidade, cada pessoa, cada nação vai pensar no melhor uso dos recursos que a Terra possui para sustentar a civilização o máximo do tempo possível. Eu não sei se vocês estão ouvindo, aí na Amazônia estão ouvindo os pássaros cantar aqui em Porto Alegre, na minha casa. Então, como eu disse para vocês, agora tem muitas frutinhas, eles têm amoras, tem jabuticaba, tem pitanga, quer dizer, então eles estão muito felizes andando aí no meu jardim, cantando para vocês aí na Amazônia. Estou até emocionada, é a primeira vez que eu estou lembrando isso. Pode passar, por favor. Agora, numa charge, uma brincadeira, uma prova do aquecimento solar.
Ou, se quiserem uma foto mais desse mesmo assunto, pode passar uma outra. Bom, passada essa, vamos adiante agora. Pode passar. Eu vou trazer agora algumas questões que, de novo, eu vou repetir, vocês conhecem bastante. Mas essa aqui é um caso muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Há 3 ou 4 anos atrás, eu e um grupo de pessoas fizemos campanha contra o reflorestamento da região sul do estado por eucaliptos. Fizemos essa campanha por várias razões. Primeiro, o que estavam chamando de reflorestamento não era reflorestamento, porque naquela região nunca tinha havido floresta. Se não havia floresta, nunca, então não é reflorestamento. Segunda coisa, plantar eucalipto não é plantar floresta. Um mato de eucalipto não é floresta, é um mato de eucalipto. A floresta exige, antes de mais nada e acima de tudo, biodiversidade. Eu não tenho aqui em cima só uma planta, eu tenho planta, como eu já disse, tem jaboticaba, tem amoreira, tem pitangueira. Quer dizer, então, até aqui eu tenho diversidade, porque isso é uma exigência ser diverso. E a outra coisa mais importante, o eucalipto é uma planta que tira toda a água que tem no solo de toda a região. Mas ainda nenhum pássaro senta numa árvore de eucalipto. Não, os pássaros, nada cresce embaixo do mato de eucalipto. Onde pinga os óleos balsâmicos do eucalipto, não cresce mais nada. Depois, quando cortam, ficam somente os troncos. Bom, mas nós perdemos essa campanha. As regiões onde se plantavam as melhores viníferas da região sul, da metade sul do estado, hoje estão plantadas com eucalipto. E plantadas com eucaliptos para quê? Para fazer celulose, para fazer o celulose, exportar essa celulose para a Europa, para eles fazerem papel. Ou seja, de novo, nós estamos sendo o quintal da Europa. Então, essa coisa é contra o nosso meio ambiente, por isso essa campanha, e por isso essa pergunta: reflorestamento de eucalipto, sim ou não? O slide seguinte é uma coisa muito de vocês, aí da região amazônica, particularmente dessa região. Pode passar, vocês vão se identificar. Olha o que está dizendo, cara. Até com um anel, com um boné de Napoleão. Os indígenas querem a demarcação de terra para criar um novo país dentro do Brasil. Quer dizer, uma estultice, uma mentira, nunca se pensou nisso, nunca se pensou em separar, mas olha o que ele está dizendo. Então, é uma maneira de ser contra a demarcação de terra. Hoje nós ouvimos das autoridades demarcar para quê se eles são iguais a nós. Eles não são iguais a nós, eles são proprietários dessa terra muito antes que nós. Bom, agora eu vou trazer algumas considerações acerca de como formar jardineiros. Pode passar a seguinte. A pergunta central de todas as minhas lâminas vai ser uma só. O planeta tem solução? Esse planeta Terra, esse planeta que nós queremos que seja tratado como um ser vivo, ele tem solução? E eu digo, soluções existem, só que algumas organizações não querem pagar o preço dessas soluções. E quais seriam, se nós, por exemplo, fizéssemos um modelo agrícola menos predador? Hoje a palavra que a gente ouve tanto, toda hora, agro, agro. O que é agro? É uma proposta de agricultura predadora. Planta só soja, planta só isso, planta só aquilo. Por que nós precisamos plantar tanta soja? Vocês vão dizer,
para exportá-las para a Europa fazer ração animal. Nada contra que se faça ração animal, mas eu acho que nós teríamos que plantar primeiro um sistema de agricultura menos predador, plantarmos grãos que fosse importante para a alimentação dos humanos aqui no Brasil, e não apenas o agroexportador, ganhar dinheiro plantando, tirando o poder das nossas terras para plantar essas coisas. Então, o planeta tem solução, só que alguns não querem pagar o preço. Outra, o planeta tem solução, resposta sim, só que nós temos que alterar também o nosso sistema alimentar. E a grande pergunta no nosso sistema alimentar, por que precisamos consumir tanta carne vermelha? Há várias razões para nós não consumirmos tanta carne vermelha. A primeira, a nossa saúde individual. Está provado que nós não precisamos, no nosso regime alimentar, tanta carne vermelha. Temos o frango, temos na região, por exemplo, aqui de vocês, os peixes. Por que não substituir? E a segunda razão de não comermos tanta carne vermelha, nós sabemos qual é a consequência do gado bovino na produção de metano e outros gases. Quer dizer, a alimentação sofre todas as modificações orgânicas, e nas fezes e nos gases dos bovinos e outros animais, nós estamos aumentando o CO2 na atmosfera. Então, só isso. Primeiro, a nossa saúde é um pouco egoísta, mas nós temos que pensar na nossa saúde. E a segunda, não precisamos devastar terras para produzir tanta carne vermelha. Uma outra coisa, que é o seguinte: o planeta tem solução? Resposta, sim. Agora, nós temos que ver como é que a biopirataria consome aquilo que é de propriedade comum de toda a humanidade. Hoje nós, por exemplo, importamos as avós de todas as galinhas que nós consumimos. Ou seja, compramos pintos que estão programados para, na segunda geração, serem estéreis. Quer dizer, os ovos das galinhas vão produzir pintos estéreis e não vão se propagar. Temos a cada ano comprar novas matrizes. Coisa semelhante ou pior ocorre com os suínos. Na década de 70, se dizia que no Rio Grande do Sul houve uma grande peste suína. E o que ia lá? O exército matava os porcos dos colonos, abria com retroescavadeiras valetas para enterrar esses corpos. E o que os colonos tinham que fazer depois? Comprar novas matrizes. Aí eles compravam porcos que não eram mais nem chamados porcos, eram suínos, porque não comiam os restos de comida, a lavagem, só comiam ração, e volta e meia ficavam doentes, então tinha que comprar antibióticos de quem vendia a ração. E a cada ano tem que comprar novas matrizes, porque não tem novas, e esses porcos são programados para serem estéreis, quer dizer, é o caso da semente que não é semente. Particularmente, a situação do milho. De todas as dissertações e teses que eu orientei, muito provavelmente a do Antônio Valmor de Campos foi a mais significativa. Ele mostrou na sua dissertação de mestrado, que eu orientei, primeiro, que os agricultores que cultivam milho caipira ou milho crioulo são pesquisadores.
Isso a academia já tem mas como é que eles, agricultores, são pesquisadores? Sim. Segundo, que eles agregam valor à semente, eles trocam as sementes com outros colonos para evitar comprar milho transgênico. Então, eles agregam valor à semente. E terceiro, e este foi o assunto do seu doutorado, da qual eu também trabalhei na orientação, se eles detêm propriedade intelectual, por que só a Cargill, por que só a Monsanto, por que só outras grandes multinacionais podem cobrar dos colonos? Então, eles distribuem entre os colonos essas sementes, essas sim são sementes, e não essas transgênicas que são estéreis. Isso vale para o milho, isso vale para a soja, isso vale para o feijão, isso vale para o arroz hoje. Mamão papaya, não sei se alguém de vocês já plantou sementes de mamão papaya. Primeiro, elas dificilmente germinam, e se germinarem, provavelmente vão produzir frutos estéreis, ou nem vão produzir frutos. Por quê? Porque existe uma multinacional que se apoderou do patrimônio genético do mamão papaya, como outras se apoderaram, biopirataria se apoderaram do milho, não esquecer que, por exemplo, os indígenas, os incas, plantavam 84 espécies de milho. Hoje, no máximo, nós temos 2 ou 3, quer dizer, então nós estamos perdendo o patrimônio genético. Então, o planeta tem solução, sim, mas nós temos que defender o patrimônio genético dessas plantas que pertencem apenas a uma fração de pessoas. Pode passar a seguinte. O planeta tem solução? Resposta sim, só que tem alguns que não querem pagar o preço. E entre todos os exemplos que eu podia trazer aqui, escolhi um que é mais momentoso, o carro elétrico, que já temos protótipos de carro elétrico. Por exemplo, na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, já se produzem carros elétricos, ônibus elétricos, etc. Mas por que isso demora tanto a entrar nas cidades? Por que não se troca os carros a gasolina todos por carros elétricos? Porque há muitos interesses que a gente não conhece, às vezes, escondidos atrás disso. Principalmente as produtoras de gasolina que têm interesse que não entre o carro elétrico. Quer dizer, então, de novo, o meio ambiente não é questionado, são interessados apenas no poder econômico. Pode passar a seguinte. É cada vez mais chegada a época de nós sermos consumidores mais críticos. Lamentavelmente, na maioria dos alimentos, a embalagem sobre aquilo que contém os dados de fabricação são tão pequenos que a gente não consegue ver o que está escrito. Peguem uma latinha de cerveja e vocês não conseguem, às vezes, ler nem onde é fabricada, nem o conteúdo. O mesmo vale para a maior parte das embalagens dos alimentos que nós consumimos. Quer dizer, temos que ser mais críticos e saber dizer não a certos alimentos que nós sabemos que não são melhores. Uma escolha crítica no nosso sistema alimentar. Pode passar a seguinte. O planeta tem solução? Resposta sim. Mas nós devemos deixar de nos contaminar com a neopatia. Aí tem uma palavra que provavelmente é nova para muitos de vocês. Patia, você sabe o que é. Patia é doença. Neo, uma doença nova. Qual é essa doença nova? Pode passar. Essa doença nova
é querer ter sempre o último modelo. Já nem vou falar no último modelo de carro. Primeiro que os carros são inacessíveis à maioria da população, e mais ainda, até os ricos não querem, às vezes, ter o último modelo de carro para não chamar atenção a assaltos. Mas o último modelo de smartphone, quer dizer, a gente tem smartphone, logo é lançado um outro. Esses produtos que já são feitos com qualidade de tempo limitado para durar pouco. Não daria para fazer uma lâmina de barbear, por exemplo, que não ficasse logo estragada, ou uma lâmpada que não queimasse? Claro que daria, mas tem interesses econômicos para que isso não aconteça. Então, neopatia é essa doença de querer tudo novo, é uma síndrome. Às vezes vocês perguntam para jovens, quantos smartphones tu já teve? Ah, esse aqui é o meu terceiro, quarto, quinto, quer dizer. Então, vocês podem dizer com segurança, tu és um neopata. Neopata é o doente pelas coisas novas. Não sejamos neopatas, ajudemos a combater a neopatia. Pode passar. Eu acho que na nossa sociedade de consumo, nós temos muitas coisas que é o esbanjamento de alimentos. Algumas estão mudando agora, mas, de uma maneira geral, os restaurantes não podem dar as sobras de comida, porque corre o risco de pessoas ficarem mal. Então, isso é muito significativo. Quando vamos a um restaurante, se tem sobra de comida, pedimos para embalar e levar para casa, para não ir no lixo. Ou se nós não estamos na nossa cidade, mesmo assim, mandamos embalar, porque vamos sair logo em seguida, vamos encontrar alguém para dar os restos de comida das nossas mesas. Os restos desses espetos corridos, que é um momento quase que, não sei como classificar, mas que as pessoas comem lá e nem precisam de tanta comida, um esbanjamento, esses espetos corridos. O mesmo vale para esses chamados cafés coloniais, que é só o nome, porque, na verdade, colonial não tem nada, porque os colonos não tinham 423 espécies de bolo, 276 espécies de geleias, como tem nesses cafés coloniais. Quer dizer, temos que dar um jeito de não desperdiçar alimentos. Quantos alimentos vão para o lixo? Isso é muito triste num país onde tem tanta gente que passa fome. Está na nossa solução de sermos melhores jardineiros. Pode passar. Bom, aqui tem uma coisa que também eu acho que vocês conhecem bem, pelo menos as chamadas, eu estou chamando de indulgências verdes. O que é isso? Vamos olhar primeiro o que acontece hoje, é muito comum. O crédito de carbono. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou fazer uma festa e sei que virá tanta gente na minha festa, alguns virão de avião, outros virão de carro, outros virão a pé. Eu vou calcular quanto eu vou produzir nessa festa, ou por causa dessa festa, quanto eu vou produzir de gás carbônico. Em troca do que eu vou produzir de gás carbônico, eu vou plantar mudas de árvores para que essas árvores consumam o CO2 e transformem isso em oxigênio. Então, eu sou absolvido. Eu gastei, mas eu paguei em troca alguma coisa, plantar muda, e então eu estou absolvido. E eu digo que isso se parece às indulgências da Igreja Católica Romana, contra a qual se investiu Lutero, particularmente no século XVI. Quer dizer, tu pecar, a igreja precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma.
Então, não tinha dinheiro. Então, vamos vender indulgências. O que eram as indulgências? Ah, se tu morrer, tu não vai direto para o céu. Agora, se tu pagar tanto de indulgência, tu vai direto para o céu. Ou até, olha, o seu avô ainda não está no céu, paga tanto para ele ir para o céu. Então, eu estou dizendo que os créditos de carbono, se nós olharmos bem, se nós refletirmos, na verdade, essas indulgências verdes. Olha o que se faz muitas vezes na indenização de terras que as grandes mineradoras extraem. Elas dão algum dinheiro, as pessoas podem comprar coisas que às vezes nem precisam. A terra está estragada, mas eles pagaram, ou seja, olhem se isso não é um exemplo das indulgências verdes. Eu acho que se vocês fizerem uma análise, particularmente da situação onde vivem, vocês vão encontrar isso de uma maneira muito forte. Não sou eu que preciso vir ensinar, vocês sabem melhor do que eu, vocês poderiam me ensinar sobre isso. Pode passar. Uma coisa que se faz já com bastante seriedade, mas cada vez mais tem que ser estimulado, é a seleção do nosso lixo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O chamado lixo orgânico e o lixo seco. Na verdade, aí há um erro de nomenclatura. O lixo seco também é de matéria orgânica, o plástico é um composto orgânico, mas vamos chamar o lixo molhado e o lixo seco, na verdade. Bom, primeiro, o lixo seco, se nós morarmos numa casa e não morarmos num apartamento, sempre terá lugar para a gente enterrar lá no jardim e separar, fazer adubo. Eu não ponho nada. Eu tenho o lixo seco, vai direto para tudo, o lixo molhado, o lixo orgânico, vai direto para o jardim ou para a horta. Então, e o outro lixo, então, o lixo seco, podemos separar, inclusive, metais, podemos separar plásticos. Aí vocês estão dizendo, mas na nossa cidade não tem separação de lixo, tudo pode vir junto. Eu digo, mesmo que não tenha separação de lixo, se nós separarmos, nós estamos facilitando a vida dos catadores. Hoje, existe muita gente, eu não sei qual é a situação de vocês, que vive da catação do lixo. Então, eu vou cuidar que, mesmo que a cidade recolha o lixo tudo junto, eu vou colocar em embalagens separadas e, quando chegar lá nos catadores, já está. Inclusive, eu acho muito bonito, interessante, se é um lixo, um copo quebrado, uma garrafa quebrada, embalar aquilo separado, um jornal ou um papel, e avisar, inclusive, para o catador perigo, uma coisa assim. Eu acho que a recolha seletiva do lixo é uma das coisas que mais vai nos ajudar a cuidar do meio ambiente, e sobre isso a escola tem uma determinada capacidade. A escola já ensina isso muito bem, a partir do lixo produzido na escola. Eu fico surpreso da quantidade de lixo que nós produzimos individualmente. A sorte que hoje quase que não se assina mais jornal suporte papel. Houve há não muito tempo que eu assinava 2 jornais suporte papel. Hoje não assino nenhum, somente suporte eletrônico, e isso representa uma economia muito grande da produção de celulose do meio ambiente. Então, temos que ensinar para os nossos estudantes. Não vou falar de uma coisa muito importante também, é o cuidado com a água, economia de água. Eu sei que vocês vivem numa região onde muitas vezes não tem ainda água tratada, é água de poço, mais ainda de ter cuidado.
Pode passar. Bom, eu acho que também nós temos que saber denunciar certas propagandas comerciais. Eu me lembro quando o caderno de meio ambiente de um grande jornal aqui da região sul, o caderno de meio ambiente era patrocinado por uma fábrica de celulose. Quer dizer, isso é um contrassenso. Eu deixei de assinar o jornal só por causa disso, porque como é que uma firma de celulose vai patrocinar o caderno de meio ambiente? Eu digo que é a mesma coisa que se eu vou fazer uma festa infantil, festa de primeiro aniversário de uma criança, e vai ser patrocinada por um agente funerário que vende caixões. É a mesma coisa. Então, devemos ser críticos, criticar os comerciais, criticar o mau uso do bem comum, etc. Pode passar. Eu acho que nós temos que pensar, hoje, cada vez mais, que as pessoas têm acesso à informação. Eu coloquei ali uma sigla que está desatualizada, dos movimentos do sem arroba. Hoje já não precisamos mais ter arroba, aliás, usamos cada vez menos o correio eletrônico, cada vez mais o WhatsApp, mas as pessoas têm o direito de ter informação. Quer dizer, então, isso é uma coisa que nós vimos, talvez a coisa mais dramática que houve com a escola nessa pandemia, era se achar que todos tinham acesso à internet e, portanto, poderíamos fazer aulas de educação remota que todos estariam assistindo essas aulas. Essa pandemia fez com que cada vez mais aumentasse, se excluísse aqueles que pertencem não ao movimento sem arroba, porque não precisa ter mais arroba no endereço, mas movimento do sem internet. Hoje, nós falamos do movimento sem teto, dos movimentos sem terra, dos movimentos sem água. Temos que falar também dos movimentos do sem internet e oferecer para eles cada vez mais condições para participar. E aí eu acho que tem uma coisa que se decretou quase que por um decreto na primeira quinzena, quando terminava a primeira quinzena de março, que pais, irmãos mais velhos, avós, empregadas domésticas, todos tinham expertise para ensinar as crianças a fazer os temas em casa, aquilo que os professores sabiam fazer, agora são os pais, ou toda a cadeia familiar, que tem que ensinar as crianças. Aliás, tem coisas incríveis acontecendo nesse aspecto. Eu conheço escola que as crianças, às 7h30 da manhã, quando ainda era inverno, muito frio aqui, tinham que botar o uniforme da escola para assistir às aulas de educação remota. Quer dizer, para que isso? Para fazer uma farsa, estava assistindo aula. É a mesma coisa que essas partidas de futebol, que não pode ter torcedores, então colocam lá bonecos do tamanho dos torcedores, bonecos que sabem aplaudir, bonecos que podem, gritam vaias, quer dizer, isso é uma fraude que está se fazendo. Nós temos que defender que as crianças tenham as melhores condições sem precisar de se fantasiar de alunos. Bom, eu penso que a gente trouxe algumas... Pode passar a seguinte. Eu acho que alinhavamos algumas coisas que cada um de vocês, cada um dos ouvintes, pode ser
um jardineiro ou um professor ajudando a formar jardineiros, que cada um de nossos alunos, que cada uma de nossas alunas sejam capazes de ser bons jardineiros para ajudar a cuidar do planeta. E, como eu disse que eu ia apresentar um prelúdio da carta da encíclica, vamos ver um pós-fácil também da encíclica. Pode passar. Eu trouxe alguns excertos da encíclica. A primeira coisa, é evidente que a encíclica quer ser uma trazida da terra aos mais pobres. Eu vou me permitir ler um parágrafo da encíclica que diz: hoje não podemos deixar de reconhecer que é uma verdadeira abordagem ecológica, sempre, cada vez mais, no sentido de uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir, chamar termos de formar, de oferecer essa terra para os pobres. Desculpem, eu estou com um problema aqui de tamanho. O Papa diz ainda: que tipo de mundo vamos querer deixar para aqueles que vão nos suceder, as crianças que estão a crescer? Quer dizer, essa é a continuada pergunta que a encíclica faz. Para quem é que nós estamos deixando essa terra? Para quem é que nós vamos deixar isso? E esse é o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente. Pode passar? E é claro que a encíclica defende o criacionismo, e seria muito bom se fosse o contrário, se ela só apresentasse o evolucionismo, mas ela defende o criacionismo, e se vocês lerem na encíclica, isso não é de uma maneira fundamentalista. Ela diz: sem reproduzir aqui toda a tecnologia, toda a narrativa da criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrativas bíblicas sobre a relação que os humanos com o mundo. E dessa maneira, a narração das obras criadoras, no livro do Gênesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade, mas não que está sendo feita a terra para os humanos dominá-la, esse crescer e dominar a terra é lido de uma maneira diferente, é crescer e fazer da terra um lugar de vida, um lugar de um planeta saudável. Pode passar. E aqui talvez a síntese melhor que eu poderia fazer, em vez de nós falarmos agora em ecumenismo, que sempre se fala, estamos trocando o prefixo ecumenismo por ecomenismo. Eco, de ecologia, e ecologia a casa, e aí nós vamos ter um movimento de união de esforços em torno da defesa da nossa casa comum, o planeta Terra, que extrapola os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas políticos, ateus e outros grupos dentro dessa palavra ecumenismo. O que nós queremos fazer? Não é ecumenismo, mas agora é reunir a todos em torno do planeta Terra. Pode passar. Eu encerro com uma pequena charge
que eu gostaria de explicar. Ali está o Papa falando com o seu assessor, e ele diz o seguinte: agora, quando for anunciado meu sucessor, não vai precisar aquilo de fumaça branca e fumaça preta que se usa, mas basta mandar um correio eletrônico. Pode passar. Aí eu digo que o chargista estava desatualizado. Em vez de mandar um correio eletrônico, ele dizia que devia mandar um WhatsApp. Que aí o Papa não precisava ter fumaça branca e fumaça preta. Pode passar. Se eu tivesse o poder, se eu tivesse o privilégio de passar um tema para casa, eu ia pedir que cada uma e cada um desse uma olhada na encíclica. Não precisa ler todas as quase 200 páginas, mas na preparação desse seminário, lê-se, por exemplo, alguma coisa do capítulo 3 ou do capítulo 4. Eu digo de novo, a encíclica está disponível no site do Vaticano, basta botar Laudato Si no Google e lá ele vai levar direto para esse material. Então, esse é o meu ardoroso convite de um tema para casa. Olhem a encíclica. Pode passar. Eu, usualmente, nessa parte, faço um breve comentário acerca dos meus livros. A Leilane falou que tenho cerca de 6 livros que ainda estão em circulação, de mais de uma dezena. Eu vou comentar um pouco, rapidamente, cada um desses 6. O meu livro muito querido é talvez o mais querido, não vou dizer isso, porque livro é que nem filho, tu não diz qual é que tu gosta mais, mas a alfabetização científica tem 2 razões. A primeira e mais importante, esse livro foi lançado no ano 2000, portanto, já tem 20 anos, levou 20 anos para chegar à 8ª edição, vocês vão achar devagar, mas para um livro como esse não é muito comum chegar à 8ª edição. Os direitos autorais de cada edição, de todas as reedições desde o ano 2000, sempre são do Departamento de Educação do MST. Na formação de professores para os acampamentos e assentamentos do MST, eu aprendi a maioria das coisas que tem nesse livro. E por isso, em vez de eu ser detentor dos 10% de direitos autorais, o MST recebe isso em livros ou em dinheiro. E a segunda coisa que me gratifica é que esse livro é muito usado, principalmente na seleção de programas de mestrado e doutorado, e usado também em mestrados e doutorados, em cursos de graduação. Então, esse livro é Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação. Pode passar o seguinte. O seguinte é o livro A Ciência através dos Tempos. É um livro que já existe, circula desde 1994, já teve 30 e tantas edições, e ele era, primeiro, aquela figurinha menor, hoje é um livro um pouco maior, é um livro de história da ciência. Se alguém quer conhecer a história da ciência, esse é o livro para conhecer as revoluções científicas, etc. Começa desde os primórdios e vai até uma discussão, batizar ou não batizar robôs. Quer dizer, é um livro que tem uma atualidade. Ciência através dos tempos. O seguinte, Educação com Consciência, é um livro que eu escrevi em 2002, quando eu vivi um pós-doutorado em Madrid. Esse livro tem um capítulo sobre bruxarias e só pode
tendo sido escrito na Espanha, é natural que ele tenha um artigo sobre bruxaria, tem um capítulo sobre Inquisição, tem um capítulo sobre sementes caipiras e outras coisas mais. Educação com Consciência é um livro que ainda tem muita atualidade hoje, mesmo tendo sido escrito em 2002. Pode passar o seguinte. Para quem é útil o ensino, é a minha tese de doutorado. Uma tese que terminou com bastante frustração, porque eu pergunto para quem é útil o ensino. Eu fiz o ensino de Química e eu vejo na tese que a maioria das coisas que nós ensinamos, tem dificuldade em dizer, mas é verdade, não servem para nada. Então, se alguém quiser olhar as propostas alternativas que eu escrevo no livro, para quem é útil o ensino. Seguinte. Esse é o meu livro mais polêmico. Olhem o título do livro. O livro tem uma pergunta. A ciência masculina? Ponto de interrogação. E eu escrevo na capa do livro, sim, senhor. É um livro aparentemente com título machista, mas é, antes de mais nada e acima de tudo, um livro feminista. Eu examino o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão e mostro quanto nós não somos machistas por acaso, nós fomos formados machistas. É um pequeno livro que já está em 9ª edição e eu sempre digo que é um bom presente para dar para os machistas. E, por fim, o meu último livro, pode passar, Das Disciplinas à Indisciplina. Esse é um livro para frente em termos de proposta, porque eu mostro, e eu digo isso com muita força, hoje eu não sou mais professor de Química, eu sou professor de ciência. Eu tento, com esse livro, terminar com a divisão, isso é Química, isso é Física, isso é Biologia, para dizer isto é ciência. Essa é a proposta audaciosa do livro e que tem sido já acolhida por muitos. Pode passar. Existem 2 livros que estão esgotados e, se vocês encontrarem num sebo, vale a pena comprar. O primeiro é 7 Escritos sobre Educação e Ciência. Um livro que eu acho muito bom, e eu estou fazendo essa propaganda porque eu não vai ser reimpresso esse livro, mas não saiu da primeira edição. Eu não sei explicar para vocês se é culpa minha, culpa da editora. Eu acho que o livro é muito bom. Se encontrarem, 7 Escritos sobre Educação e Ciência, vale a pena. E o outro livro que também está esgotado é um calhamaço de mais de 500 páginas, que eu lancei em 2011, quando eu fiz 50 anos de professor. Eu estou fazendo 60 anos de professor agora. Tem um capítulo sobre cada um dos 50 anos de professor. É um livro de história, Memórias de um Professor. Também, se encontrar no sebo, é uma boa pedida. Pode passar. Bom, aqui tem os meus endereços. Eu tenho uma página, www.professorchassot.pro, não é com, .pro de professor.br. Ali vocês vão encontrar uma livraria virtual onde podem adquirir os livros, vão encontrar resenhas de artigos, vão encontrar outras coisas mais. E também tem o endereço do blog. O blog é www.mestrechassot.blogspot.com. Sai a cada sexta-feira, sai o blog, já há mais de 14 anos. Chegou a ser por mais de quase 10 anos um blog diário. Eu não acredito como é que eu consegui fazer um blog diário, mas fiz. Hoje é difícil fazer um blog semanal, que sai às sextas-feiras.
O meu endereço de correio eletrônico, achassou@gmail.com. Se alguém quiser escrever, eu prometo resposta, nem sempre tão eficiente, mas algum artigo, alguma pergunta, alguma sugestão. Eu também tenho uma página no Facebook, uma página no Instagram, e essas aulas, essas lives, essa hoje é a número 61 ou 62 lives que eu fiz. A primeira foi no dia 13 de maio, eu não sabia nem o que era live. Hoje já mais de 60. E lá também no YouTube pode encontrar. Bom, eu vou encerrar com uma última pergunta apenas. Pode passar. A pergunta é, como encerramento, em cima de algumas coisas que foram trazidas e outras que, mesmo que não foram trazidas, eu lembro, talvez há cada vez mais exigência de sermos curiosos. Eu me lembro, quando eu era pequeno, a frase que eu mais ouvia dos meus pais é: não seja curioso. E hoje a frase que eu gostaria de dizer para cada uma e cada um, alunos, professores, qualquer pessoa, ser curioso, ser curiosa. Isso é importante. Ser curioso, ser curioso. Hoje é fácil de ser curioso. Tem o professor Google, o pastor Google, o padre Google, o médico Google, o arquiteto Google, o advogado Google. Vocês têm eles à disposição a toda hora. Olhem, consultem, vejam o que... Pergunte para o professor Google, sejam curiosos. Uma outra coisa que eu acho que nós devemos lutar muito é pela paz. A paz nas suas mais diferentes dimensões. Eu acho que a gente tem que falar primeiro na paz individual. Aquela coisa de estar em paz com a gente. Eu não vou defender uma prática religiosa de noite fazer o exame de consciência, mas quando eu me pergunto como é que foi o meu dia de hoje, como é que foi essa quarta-feira, o que eu fiz. Então, isso é a paz individual. A paz social é a paz com aquelas pessoas com quem eu convivo, com o pessoal da minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos, com os meus colegas de aula, com os meus colegas de faculdade, com os meus colegas. E, por fim, a paz ecológica, que hoje nós falamos tanto na paz ecológica. E paz ecológica é pátria amada e jamais pátria armada. Nós não queremos uma pátria armada. E, por fim, o cuidado com o meio ambiente. Nesse cenário de sermos curiosos, de vivermos a paz, de vivermos propostas indisciplinares e buscar o cuidado do meio ambiente, a pergunta é, pode passar, como é que, enquanto mulheres e homens, que nos reencontramos nesses diálogos de tempos pandêmicos, de tantas esperanças e desesperanças, quais são os nossos propósitos de colaborarmos para a construção de um mundo melhor e de um mundo mais justo. Era isso. Muito obrigado. Eu estou disponível para algumas perguntas. Nossa, quantas discussões ricas, né, professor, acerca dos desafios que nós encontramos como profissionais envolvidos com a educação, no nosso exercício de fazer educação ambiental. Primeiramente, eu fui modesta em deixar de me apresentar como sou orientanda, pois esse é um prazer todo meu. Eu tenho muito orgulho de ter você como meu orientador do mestrado, assim como professor em 2 disciplinas que fizemos ano passado, né? Eu tenho aprendido tanto e só tenho a agradecer por tudo e pelo momento de hoje, que você não hesitou em nenhum momento, não deixou dúvidas de que aceitaria participar.
aceitou o convite para esse momento organizado pela rede de ensino que eu trabalho. Eu só tenho a falar muito obrigada pelas suas contribuições e darei o retorno do que vamos ter de feedback quando iniciarmos o curso. Obrigada. Bom, eu também não preciso dizer do orgulho que eu te tenho como orientando. É um orgulho muito grande. Gosto muito de trabalhar contigo. Não tem sido fácil por causa de modificações que não dependeram nem de mim, nem de ti. Mas eu acho que, se tu olhares na minha casa, a presença dos Chicrins está lá e está lá por causa de ti. Eu não sei se tem alguma pergunta. Eu vi ali uma manifestação de uma amiga minha do Rio de Janeiro que assistiu, a Emily. Muito obrigado, Emily. Não sei, não mandaram nenhuma pergunta pelo chat. Pergunta não. A Emily deu uma contribuição falando que é preciso gritar para o povo essas soluções para salvar o planeta. Se cada um fizer sua parte, quem sabe, vamos salvar o planeta. E parabéns por falar sobre o resíduo orgânico. Quase tudo é orgânico. Chamá-lo de seco e úmido é bem mais correto. Então, tá. Já que não tem perguntas outras, a maioria ainda não assistiu, né? Vou assistir depois. E se tu quiseres me chamar num determinado momento para trabalhar com eles nas respostas, também podemos. Muito obrigado. Posso achar que eu tive um pouquinho hoje, pelo menos, em Paraupebas, né? Sim, sim. Obrigada, professor. As ordens sempre. Só pedir, tá? Certo.